Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de atividades da segunda semana de filosofia e do primeiro encontro internacional do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Filosofia. Para a atividade desta noite neste auditório, nós teremos uma tentativa de síntese de 3 temas que desenvolvi no curso de extensão que trata da questão de uma possibilidade do pensamento filosófico a partir ou desde África, então de uma filosofia africana, ou de algumas abordagens filosóficas do pensamento africano, bem como de uma leitura na perspectiva ameríndia também da filosofia. E que, naquela oportunidade, os temas que juntar numa outra perspectiva para dar conta da questão, né, do lugar da fala, dos silenciamentos e do epistemicídio. Essa é uma tentativa, portanto, de alguém que está começando as leituras sobre esse assunto, mas que já vou adiantando, eu não sou aquele erudito sobre o tema, não sou um profundo conhecedor do tema, mas queria ser o provocador das discussões relacionadas a esse tema. Tema este que parece que chega, não é tarde para chegar, mas que está chegando agora aqui, embora em outros países, como os da América Latina, essa discussão, essa temática já está bem adiantada e consolidada. Em outros estados brasileiros, essa temática também avança de forma significativa. Mas aqui, para nós, ainda estamos engatinhando. Mas quem engatinha sai do lugar. Então é isso que estamos fazendo, começando a nos encaminhar para perspectivas outras. Então, penso eu que fazer um discurso num caminhão de som, fazer um discurso em determinados lugares, acaba se tornando apenas e tão somente mais um discurso. Mas se nós não nos esforçarmos para fazer mudanças substantivas, onde de fato as formações acontecem, como no caso dos cursos de formação de professores, nós perdemos um tempo gigantesco, porque estamos formando as próximas gerações de professores que, se nós não tomarmos o devido cuidado, continuarão reproduzindo um discurso e uma prática que está bem distante da realidade na qual as gerações de alunos que chegam ano após ano na educação básica não se veem representados naquela fala e nem nos conteúdos que são difundidos pela escola. Penso que nessa perspectiva nos remetemos à fala de ontem de Hermano Lona, que com sábia intervenção trouxe para nós uma perspectiva bastante significativa e diferente de como a educação pode ser naquilo que nós podemos nos tornar. Já ouviram muita gente falar também sobre isso, que entre o momento do nascimento, que não nos pertence, e a morte que nós não podemos vencer, há um flash entre esses 2 momentos que é nosso. E o que nós fazemos nesse período de flash são decisões que nós tomamos. Este evento é uma parte desse flash. É um evento que desobedece. É um evento que ousa pensar para fora da bolha. É um evento que se insere numa perspectiva distinta
daquela que cotidianamente estamos inseridos, ou no ambiente escolar, ou no ambiente da universidade. Como já lembramos, uma universidade branca, uma universidade masculina, uma universidade que não representa a forma de pensar das pessoas que dela fazem parte. Então é um mundo estranho e que muitas vezes nos sentimos bem quando saímos dela. Parece que paramos de sofrer um pouco com pensamentos que não representam a nossa forma de nos inserir no mundo. Então, a ideia básica é rabiscar um pouco, apresentar um pouco, é sempre uma forma introdutória, apresentar um pouco dessa ideia do lugar de fala, do lugar de quem fala. E volto à ressalva: eu não sou aquela pessoa que conhece profundamente o tema, principalmente o primeiro, mas sou aquele que instiga a pensar e que fico muito feliz, quando os meus próprios alunos e alunas conseguem entender profundamente, muito mais do que eu, que só trouxe o tema, que só fez a provocação, e que conseguem, por conta disso, trilhar o próprio caminho de mais longe e pensar o mundo, a vida e as coisas em outra perspectiva. São oportunidades que estão tendo que eu não tive. Não reclamo da que eu tive, nem da que eu não tive. Só estou pontuando que é um outro tempo, um outro momento, e que permite outros voos. Quando comecei, a ideia de voo era só no plano do pensamento, era só uma ideia. Não se podia concretizar. Mas, pensando então, o lugar da fala, a imagem que sinaliza o silenciamento e a outra embaixo que sinaliza para a morte de culturas, morte de pensamentos, morte de conhecimentos. Então são formas de você eliminar pensamentos outros. Você pode eliminar pensamentos outros eliminando quem pensa. A morte silencia tudo isso. Não precisamos ir muito longe. Na época, como conhecemos como o processo de colonização, os tempos em que vivemos hoje também são tempos de silenciamento, também são tempos de epistemicídio. São tempos também de milicianos que, de uma forma ou de outra, tentam nos silenciar, tentam nos calar, roubar a nossa voz. Vocês lembram quantas pessoas, não quantas em termos de quantidade, mas a existência de pessoas que depois da eleição do segundo turno de 2018 fez uma limpeza no seu perfil do Facebook com relação ao que compartilhava antes, com medo do que poderia ocorrer, porque foram isso que disseram, que iriam investigar, e aqueles que tivessem postado ideias contrárias à hegemonia olaviana da Terra plana que se colocava, seria, portanto, ou passaria por processo de perseguição, etc. São formas também de silenciar pessoas. E tome cuidado com o que você fala, com quem fala, onde fala. Porque parece que sempre aquela ideia de que paredes têm ouvidos, a gente então passa a se cobrar um pouco mais. E nessa perspectiva é que aparece esta filósofa, que nesse caso brasileira, negra, e que estuda as questões relacionadas ao feminismo. E que feminismo, de forma abrangente, pode encobrir as singularidades
particularidades quando se coloca, por exemplo, a discussão de um feminismo negro. Você está rompendo com uma ideia geral do feminismo que, por exemplo, pode ser um discurso de pessoas muito bem nascidas, muito bem, entre aspas, com todas as aspas, formadas, mas que vão para a luta em defesa do feminismo, mas deixam em casa uma mulher cuidando da casa para ela, que também é uma mulher. E não chama para a luta, então não é a luta de todas as mulheres, pode ser a luta de algumas mulheres. Então essa também é a expressão de uma abordagem, de uma possibilidade de se inserir no mundo. Então apresentar uma perspectiva do feminismo negro rompe, porque coloca a palavra na voz de quem é parte do processo. E isso se converte no lugar de fala, isso se converte na fala ou na oralidade, como dizia ontem Hermano, e ele lembrava bem. Uma abordagem da filosofia africana pode ser, aí a minha leitura, um discurso sobre alguém a respeito da filosofia africana. Deixem os africanos falar da filosofia deles, senão é apenas uma interpretação e que pode, portanto, distorcer e está colocando a palavra que não foi dita pelo outro, decidido pelo outro, né? Então, o lugar de fala, a provocação. E esta é de Djamila, a filósofa que se tornou uma das principais vozes de combate ao racismo. Não estou querendo dizer com isso que o Brasil é um país racista, longe de mim fazer uma afirmação dessa natureza. Vocês sabem que eu jamais faria uma coisa dessa. Vocês me conhecem, não faria jamais. Como também lembrou, e a gente tem discutido alguns textos dessa perspectiva, a ilustração ou o iluminismo, como conhecemos, acabou se tornando a base produtora de uma ideia de raça, uma raça, portanto, eurocêntrica, branca, e que coloca-se acima de todas as outras, que passam a ser uma raça menor, uma raça desprezada na sua expressão. Então é uma interpretação de um centro sobre outras formas de se inserir no mundo, pela cor ou pela produção, não importa. É uma forma de você estar também silenciando a forma de outras culturas se inserir no mundo. Se não partirem do centro, o centro branco, masculino, patriarcal, então não é referência para aquela interpretação. E esta pessoa sou eu. Aquela pessoa, a Djamila, que tem aí produzido não só a produção que se encerra em livros ou em textos mais bem acabados, mas tem um conjunto de produção ligado a essa temática que são veiculados por meio de palestras, conferências que ela tem aí girado o mundo afora, muito convidada, vamos dizer assim, para apresentar a sua forma de pensar e de se inserir no mundo e nessa perspectiva. E como nós deveríamos pensar a questão, então, do lugar da fala, né? Quem é que deve, então, ou pode, ou tem a primazia da fala para que seu lugar de fala seja, de fato, reverenciado? Aí a ideia de que dentro de uma determinada luta existem personagens principais que são os protagonistas dessa dinâmica. No feminismo, por exemplo, as principais são as mulheres. E o feminismo é o lugar de fala das mulheres. Quando um homem vem dar uma opinião sobre algum
tema feminista quase sempre acaba silenciando mulheres e roubando o nosso lugar de fala. Quando tomo o lugar do outro, qualquer que seja, eu estou não só silenciando, mas estou roubando o lugar de quem deveria, de fato, dizer. Recentemente, veiculou-se pela mídia uma fala eclesiástica estabelecendo que as mulheres deveriam estudar até o ensino médio. Nada mais que isso. E aí alguém tem que responder. Esse alguém tem que ser uma mulher. Agora, é o homem estabelecendo até onde a mulher pode estudar. E não a mulher decidindo o que, quando, ou o universo que ela poderá estudar. E nessa perspectiva, então, nós podemos desdobrar desse local, então, do lugar de fala, qual é o lugar da mulher no mundo. Se perguntar para os homens o lugar da mulher no mundo, eles poderão dizer que o lugar da mulher é... Mas pergunte à mulher o lugar. Alguns dirão que são um tanque. Mas qual tanque? Para alguns só o tanque de roupa. Mas pode ser um tanque de guerra. E aí a conversa é outra. Quem tem o gatilho pode destruir tudo que as oprime, tudo que as torna melhor. Em termos de currículo, por exemplo, já que nós estamos num evento de filosofia, a população brasileira tem 52% de negros e afrodescendentes, 10% de mulheres. Mas se você pegar os manuais e a produção filosófica, nem as mulheres estão representadas justamente ou com justiça nessa perspectiva, e muito menos os negros. Hoje de manhã, no GT, apresentação de um trabalho, pesquisa já desenvolvida, aponta e sinaliza a ideia de que de 8 livros de ensino médio pesquisados, somente um traz a discussão da filosofia africana. Então, do ponto de vista da representação, o currículo da filosofia não representa a população a qual ele se destina. Daí a colonização da mente, daí a colonização e o controle das pessoas para formarem uma visão de mundo a partir do referencial europeu, de um referencial diferente do qual nós estamos inseridos. Quem deve, por exemplo, discutir ou decidir o restaurante universitário? Os alunos, os usuários dele, a gestão, donos de restaurante, o lugar de fala. Quem deve falar sobre a questão das condições do restaurante? Não estou com isso dizendo que as condições do restaurante universitário da UEPB sejam ruins. Eu estou colocando no tema em si, que pode servir para qualquer espaço da universidade ou de qualquer universidade. O transporte, o lugar de fala. O transporte público para vir para a universidade. Quantos que tinham prova às 18h30 e só conseguiram chegar aqui quase 8, porque todos os ônibus anteriores estavam lotados e não se conseguia entrar? E aí o professor, não é o caso, vai exigir que o aluno chegue exatamente no horário que ele chega, porque ele vem de carro, mas o aluno vem de ônibus. E aí é o mesmo lugar. E como é que você trata as pessoas? Não, se eu posso chegar, dirão alguns, o aluno também pode chegar, porque morando na mesma cidade. Sim, as condições de locomoção, de urbanidade, é diferente. Então eu não posso cobrar do outro
porque ele não tem as mesmas condições que eu. O lugar de fala, quem é que vai discutir as condições de transporte? O usuário, não pode ser o empresário de transporte, que vai diminuir as linhas para aumentar o seu lucro, mas deve ser o usuário. As sardinhas que vão lá, segurando sempre naquele puta que pariu, né? Que dá cada freada, você dá uma ajeitada na carga, né? Então essas pessoas que têm que discutir a tarifa, são essas pessoas que têm que discutir as condições dos ônibus e tudo mais. Se for os empresários, é claro, sabemos já o resultado. Quando nós vamos falar na questão da moradia, pensando na ideia do lugar de fala, quem é que vai discutir? O bem-nascido, rico, ou aqueles que ainda vivem em determinado lugar em condições insalubres? Aqueles que quando chove muito, a dificuldade de sair de casa, saem com uma daquelas sacolinhas de mercado cobrindo o pé para passar pelo barro e depois deixa em algum lugar e segue no asfalto ou pelo menos no calçamento para fugir. Quem é que deve discutir as questões da moradia? As reuniões para discutir a cidade, qual é a primazia? Destinar tudo onde já tem, esquece a periferia, ou exatamente depende. Aí é uma questão de gestão, mas de quem é a fala, ou de quem deveria ser a fala. Alguns caminhos percorridos, mas muitas batalhas ainda para serem travadas. Produção de Jamila, que sinaliza exatamente para onde a questão deve seguir e como ela deve pegar. O segundo tema, riscando já um pouco, refere-se à questão das epistemologias que são silenciadas. Só pode silenciar outras porque existe um centro hegemônico que tem um poder para ser exercido sobre outras falas, outros lugares. E nesse caso, os desenhos analisam bastante para onde é. Você tem aquele que vem para colonizar territórios e, consequentemente, colonizar as mentes, e tem aqueles outros que são autóctonos, portanto, tem o seu lugar primordial, mas que serão silenciados ou pela espada, ou pela bala, ou pela escola, ou pela cultura. São formas de silenciamentos e conhecimentos distintos daqueles do colonizador. Mas cabe sempre perguntar, epistemologia nós cultivamos bastante, porque a academia ensina muito isso. Mas e a palavra epistemicídio? A morte do conhecimento. Quem fala a partir do centro do conhecimento, a palavra epistemicídio nem se coloca. Porque a pessoa é uma das formas de morte de conhecimento dos outros, sem que ela tenha clareza e conhecimento daquilo que ela está fazendo. Nós podemos ter uma leitura, por exemplo, da filosofia antiga. Você pode começar a partir, como é a cultura, você pode começar aqui da Grécia, esquecendo tudo isso que aconteceu anteriormente. Você pode partir de 600 anos, 623, se não me engano, antes de 2.700 anos antes de Cristo. Esse epistemicídio, você tudo isso aqui esquece, apaga, não existiu, e aí a filosofia só passou a existir para cá. Aí você tem um centro. Você já está apagando a história. E para apagar a história, você precisa então de uma visão eurocêntrica. Ou então de uma forma de se estabelecer no mundo. E com isso, a brasileira Sueli Carneiro, de forma assim precisa, traz uma perspectiva
do que é o epistemicídio. Ela diz que a desvalorização é a negação, o ocultamento das contribuições do continente africano, da diáspora africana, ao patrimônio cultural da humanidade. Isso nós podemos pegar um pouco mais profundamente também na escrita de Boaventura Souza Santos, mais especificamente em relação a epistemologias no Sul, de onde vem a questão. Alguém ocupa o centro, e esse centro sendo branco, o centro sendo europeu, nós temos, portanto, a leitura ou a ideia do branco europeu que, ao, entre aspas, dominar os mares e ocupar territórios em nome do Estado e em nome da Igreja, passa a silenciar o que ele encontra do outro lado, porque a única forma de ser não é porque conhece, mas a única forma de ser possível é a dele. Todas as outras formas estão erradas e, portanto, têm que ser salvas por eles. E assim a colonização se processa. E a nossa história vai começar exatamente nessas formas de silenciamento, que podem ser expressas como objetivo de apagar determinados rastros. Culturas inteiras, como aqui encontradas no Brasil. Se você não queima, você mata aquele que sabe. Hoje saiu na imprensa que na Bolívia, a biblioteca da casa do vice-presidente durante a ditadura militar, quem tivesse livro no Brasil sobre Marx, ou quem ousasse falar Karl Marx, marxismo, ou coisa parecida na sala de aula, podia terminar a aula, mas talvez não chegasse em casa. Então, alguns professores criaram uma estratégia bastante interessante, que era usar a expressão, não é o filósofo alemão, mas aquele filósofo português, Carlos Marx, né, você disfarçava, né, e podia falar, então. Ou então você falava a expressão correta, mas não dizia de quem era o autor. Então, passava também despercebido, já que o milico só bate continência, né? Sim, senhor, não, senhor. Pensar já é aí exigir muito. Então, você pode queimar, você pode eliminar o falante, ou você pode silenciar. Vocês já, eu acredito que vocês não tenham passado por isso. Por exemplo, durante uma aula, pode ser 4 aulas seguidas, você ter, num determinado assunto, uma vontade enorme de falar, de perguntar, de discordar, e a pessoa não aceitar discordância, não aceitar uma outra forma de pensar a não ser a sua. Aí você entra mudo, sai calado, mas não pode ser. Ou então, você tem que fazer uma prova e teria muita coisa para dizer livremente, mas você não tem liberdade para escrever de forma livre. Você só pode reproduzir o pensamento daqueles autores. São formas veladas de silenciamento, de dizer que você não tem liberdade para pensar. São formas de dar a você um limite. Ao invés de trazer para a universidade como espaço para abrir as asas do pensamento, deixar fluir, voar para onde você quiser. Não. A universidade também pode ser a instituição que vai cortar as asas do pensamento e que vai fazer você sair dela pequeno, menor do que entrou às vezes. E você, depois disso, como professor, vai fazer o quê com os seus alunos na educação básica? Você não aprendeu a voar, aí você vai cortar as asas deles também. Só que
a universidade pode ter sido uma escolha sua. A educação básica pode ser uma obrigação para eles. E aí a relação é diferente. E aí o tratamento dado deles em relação a nós, professores, pode não ser muito bem... Então aí, os silenciamentos, as mortes, não é morte de conhecimento só, mas pode ser morte de pessoas, de famílias, de etnias inteiras. E com isso você apaga uma história. A universidade pode ser assim. A escola pode ser assim. Porque o currículo já é assim. O currículo nosso é um não lugar. Conhecemos muito do mundo lá fora. Estudamos pouco da história do nosso país. Como também lembrou o irmão Lono ontem. Eu não sei se vocês lembram, eu já disse isso para vocês em algum lugar. Quando estávamos no colegial, nós não vimos a hora de chegar nas aulas de história para estudar a atualidade. A gente chegava na Segunda Guerra Mundial, passava rapidinho para o golpe militar quando chegava e acabava o ano letivo, a gente nunca conseguia discutir o presente. Então a história virava sempre a história do passado, porque era uma visão positivista que fazia de forma linear e ascendente, mas nunca chegava para a discussão do presente. E com isso, essas formas de silenciamento, essas formas de mortes que vão se colocando do ponto de vista histórico, mas também do presente. Dependendo da religião que você expressa, ela pode se tornar uma forma de morte ou também de silenciamento. E nós estamos falando do século XXI. Do século, ou ainda o resquício do século passado, que nós vivemos numa sociedade do conhecimento, da famosa tolerância. Quem as pessoas toleram? Aqueles que são iguais a eles. O outro, vamos dialogar com quem é o outro? Alguém como ele. É como se fosse um espelho. Não é dialogar com o diferente. O diferente ele não tolera. O diferente ele quer eliminar. O que tem ocorrido em termos religiosos, portanto, uma epistemologia, se não a forma de silenciamento e de epistemicídio de uma determinada cultura, quando se trata da expressão de uma religião diferente. Quando nós ou como a imprensa trata, por exemplo, as informações que vêm do mundo islâmico, muçulmano, são terroristas. Quando é os Estados Unidos que intervém em países, destrona governos e impõe o seu candidato, aí não é terrorismo, aí é uma defesa da democracia. Quantos países invadiram em custo de petróleo? Como o caso da outra invasão agora no recente no Brasil. Não foi invasão física, como vocês já sabem, a guerra híbrida, que vai destruindo as informações, colocando a indústria de fake news, e não precisa dar um tiro. Bolívia não deram um tiro. Bastou um militar dizer para Evo Morales, ou você sai, ou a gente se tira. Não necessariamente vivo. Precisa dar tiro? Está declarado já. A Venezuela, toda a discussão vai dizer fundo, o petróleo. Então, mas como a mídia trata isso? A mídia não trata como a gente está elaborando e sinalizando. A postura da mídia é outra, porque ela atende os interesses do império, atende os interesses de um centro, o centro que está no hemisfério norte. Então, você tem a epistemologia europeia que se configura e se aproxima da outra que é estadunidense. Então, você tem o fundamentalismo islâmico, na leitura da mídia, não serve. Mas eles não discutem o fundamentalismo protestante, que é a base dos Estados Unidos. Esse aí defende a democracia.
o Islâmico é terrorista. Ambos usam armas. A indústria bélica americana de vento e popa. Um pouco mais do epistemicídio e do silenciamento. Também a forma da própria igreja, a catequese no processo da colonização, que vai substituindo o conhecimento original e no lugar instalando outra. Isso, aí você pega a América toda com a mesma expressão, mais a América Latina. Se você pegar como centro aí, no caso, a Espanha, e o outro é Portugal. E com isso, se você tem o centro europeu que se irradia para o mundo, você cria uma bolha em torno das pessoas, uma bolha que cerceia, uma bolha que impede a chegada de outras formas de conhecimento, outras formas de se inserir no mundo. E o que nós estamos fazendo, então, aqui, nesse evento, no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Campina Grande, na Paraíba? Nós estamos desobedecendo essa epistemologia. Nós estamos dizendo: existem outras formas de conhecimento. Essa não é a única. Ela é uma das possíveis, mas não é a única. Então, a desobediência epistemológica dessa epistemologia europeia, dessa epistemologia branca, ela agora é desobedecida. E quando a gente desobedece, não tem volta atrás. Uma vez desobedecida, é para frente que se anda, né? E aí, na desobediência, quantos se levantaram contra aquela ideia, aquela tentativa de impor na escola uma visão de que a escola não deve ter partido, só deve ter o partido deles. Outras formas, não. Então aí você vai silenciando outras falas, outras narrativas, outras interpretações e tirando do currículo o conhecimento mais crítico, mais interpretativo, porque assim todos serão gado, sem poder ler a realidade, e murgirão sempre de forma uníssona e respondendo ao patrão de forma obediente. Por isso, dizer que a escola não deve ter partido já é tomar um partido. O partido do que ela não deve ter partido. Mas qual é a neutralidade do conhecimento? Zero. A palavra, ela tem poder, a palavra tem significado e a palavra, ela pode transformar a todos em imbecis ou a todos em processo de libertação e de emancipação. Palavra não é só uma palavra, ela tem significados que enriquecem a nossa vida, que enriquecem a nossa inserção no mundo. E nessa perspectiva de desobediência, que estamos em novembro, em processo, portanto, constante, de descolonizar o currículo, de descolonizar as mentes. Como é que a gente descoloniza? Apresentando outras possibilidades, outras leituras, outras formas de se inserir no mundo, outras interpretações. Por exemplo, a ideia de que existe uma filosofia indígena. Dirão: ah, absurdo, índio pensa. Brancos pensam, europeus pensam, mas índio. Porque existe na literatura ou na filosofia a ideia de que para existir filosofia tem que ter o ócio, coisa dos gregos ricos e livres, e o ócio permitia, portanto, a elaboração do pensamento. Se nós pegarmos que essa é a ideia e cenário para filosofar, então nós podemos concluir que quem trabalha não filosofa.
Quem trabalha não pensa. Se for assim, nós estaríamos lascados, todos lascados. Porque num país de desemprego gritante, num país em que a carga de trabalho é alta, qual o espaço que sobraria para nós ter a ideia de ócio? A ideia de ócio ela é contraposta pela ideia de negócio, negar o ócio. Ou seja, quem trabalha nega o ócio. Então faz um negócio aqui, um negócio ali, mas vai se inserir no bar. Então não pensa. Então essa é a forma limitadora do pensamento para dizer, então, que não é fácil filosofar. Inclusive tem gente na academia que diz, não, filosofia não é fácil não. Filosofia é muito difícil. Porque como ela já estudou, ela já aprendeu, já se doutorou, mas é para o outro que é difícil. Ou seja, eu sim sou uma pessoa que não consegui. Aí a gente vê o sonho. O aluno vai se graduando, vai para o mestrado, doutorado e só. E aquela pessoa que dizia que ela era incapaz? Então é assim que a gente supera. É assim que a gente rompe barreiras. É assim que a gente faz a vida fluir naquele flash que eu disse para vocês entre o nascimento e o desaparecimento, a nossa morte. Pensar também na possibilidade da existência do pensamento ameríndio, outros povos, que para nós, por enquanto, ainda é desconhecido. A forma como os incas, os maias e os astecas, que sempre são tidos assim, uma cultura muito avançada. Aí cria aquela teoria, só pode ser extraterrestre que um dia veio para cá e fez tudo aquilo e tal, porque seriam incapazes. Então vejam, os europeus foram capazes de pensar. O índio não é capaz de pensar. Então só pode ser coisa de ET. Aí criam as teorias, né, da conspiração e tudo mais. Para dizer que isso é possível, um livro bastante interessante, Os Índios antes do Brasil existir. O pensamento deles. Antes da invasão europeia de 1500. Está disponível para baixar em PDF. Mas como eu tenho e-mail de quem está cadastrado no curso, depois eu envio para vocês. Os índios antes do Brasil existir. E uma ideia, outra, também bastante famosa, que é o livro de Henrique Dussel, um pensador da América Latina, a existência de uma filosofia da libertação. Agora veja, para existir uma filosofia da libertação, deve existir uma outra filosofia que te prende, que te escraviza. Senão, não precisaria de uma filosofia que te liberta. Desdobra desse texto aí a ideia de que a transição do pensamento ele deve ocorrer, então, da filosofia da libertação ou a libertação da filosofia. Por isso, nós precisamos libertar a filosofia, o pensamento genuíno e original das amarras eurocêntricas. E esse é o desafio posto para hoje. Ou continuaremos pensando como se fôssemos europeus, mas morando aqui e se lascando aqui. Podemos nos enganar. Não, podemos enganar os outros, né? A nós mesmos é difícil, né? Podemos também pensar na perspectiva de que a mulher ela pode ser de luta e de muitas lutas ou não. Podemos considerar que ela pode ser um monte de outras coisas, menos de luta. Porque a ideia do fazer, a ideia do se inserir no mundo, tem uma visão masculinizada. Porque vem de uma ideia de que a profissão ela era ligada ao homem e os afazeres domésticos à mulher. E aí você hoje encontra na sociedade, nas mais variadas profissões, os homens
nas cozinhas, em restaurantes e etc. As inversões. Mas o pensamento não muda na mesma direção e proporção da prática que já está posta, portanto. E nesse sentido, também devemos nos preocupar e pensar na ideia da exclusão intelectual do pensamento negro. Olhem no currículo das disciplinas do curso de filosofia. Vejam quais são os filósofos que estão nas ementas e de onde eles são. Quantos deles são negros? Se são tidos e interpretados como se não fossem. Como um Lima Barreto Branco, que vimos na literatura. Pensar o invisível, as mulheres negras como produtoras de pensamento filosófico. Parece algo, um ponto fora da curva, parece. Mulher, vida negra, mulher pensar, como assim mulher pensar? Então, lugar de fala. Por que não? Porque na história da filosofia ocidental, ela é branca, ela é masculina. Mulheres na filosofia. Mulheres na filosofia é diferente de mulheres filósofas. Mulheres filósofas que desafiaram o seu tempo, romperam e revolucionaram. Não contemplaram, revolucionaram. Ou seja, pegaram as rédeas da história nas mãos e lutaram. Não se refugiaram no absoluto. Lutaram no mundo real. Essas jamais não, dificilmente irão para um livro de filosofia, exceto se nós escrevermos um. Mas não será aceito em tempos milicianos, né? Dificilmente o MEC investirá um centavo para isso. E, por conta disso, é preciso denegrir a filosofia. Enegrecer a filosofia branca, autocentrada, colocar aí, como diz o autor do texto, Renato Nogueira, essa expressão em outras perspectivas que não, ou além dessa branca. Nós não queremos com isso, e eu quero enfatizar isso, tirar a filosofia europeia e estadunidense e colocar no lugar uma outra. Não. Queremos, como disse também ontem, a pluriversidade e não uma única forma de pensamento como é a atual na universidade como nós conhecemos. Há lugar para outras interpretações. Quando, por exemplo, os gregos fazem a leitura do cosmos, eles dizem que é filosofia. Quando são os índios brasileiros que fazem a leitura do cosmos, aí não é filosofia. Quando são os africanos que fazem a leitura do cosmos, também não é filosofia. Só é se for grega. Os outros não pensam. Ninguém pensa outros deles. Imagina, as pirâmides egípcias, muito antes da Grécia existir, estava posta. Eles ficaram esperando os gregos nascerem, produziram o pensamento. Ah, pois é, olha aí, olha lá. A gente estava esperando vocês. Que bom que vocês vieram. O teorema de Pitágoras, como sabemos, foi apropriado lá no Egito, levado para lá, que o teorema, na verdade, não tem nada a ver com Pitágoras, né? Mas é a base, é a estrutura da pirâmide. Mas o Ocidente
disse que é Pitágoras, que nós reproduzimos o teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras. Ele foi só alguém que roubou uma mercadoria. E se nós dizemos que ensinamos o teorema de Pitágoras, nós estamos fazendo a receptação de mercadoria roubada. Portanto, nós também somos criminosos ao difundir um conhecimento sem fazer justiça ao seu devido produtor. Também, a negação da filosofia africana no currículo escolar. Negar. Não tem espaço para o pensamento produzido por negros. Não tem lugar para o pensamento negro. Não tem lugar para outra filosofia. Então, isto é a forma de inserção e dos epistemicídios, das afrodescendências, que sempre se estabelecerão por meio das resistências. Isso que eu disse e vou repetir: a ideia de uma epistemologia do Sul. A epistemologia do Norte é a epistemologia que nos mata, a epistemologia que estrangula o pensamento universitário, é a epistemologia do Norte que tem um centro branco, masculino, patriarcal. E é exatamente esta ideia que, quando a universidade a imita e a reproduz, está matando aquilo que é original no lugar em que ela mesma está. É uma universidade matando a si mesma. E por isso, a construção do conhecimento e o eurocentrismo nas universidades devem ser sempre que possível apontados como a possibilidade de uma nova elaboração de pensamentos e descolonização do conhecimento, descolonização das mentes, e assim vamos nos inserindo no mundo na perspectiva de que pode ser diferente, de que pode ser plural. Epistemologias negras, porque a epistemologia que temos até então são epistemologias brancas. Você não, viu, Manu? O cabelo é só uma lembrança muito boa. O pensar coletivo, o indivíduo burguês como centro, o indivíduo egoísta, autocentrado, que não vê o outro. Isto pouco contribui com a resolução dos nossos problemas, que são problemas de todos e não problemas únicos. E assim, a ideia de que você vai aos poucos invisibilizando outras formas de conhecimento, de silenciamento, e que por conta disso, na universidade nós não vemos, nós também não ouvimos, e nós não falamos. Não ouvir, a gente ouve, e muito, só que a gente não fala. É proibido falar. E assim, finalizando, há uma hora que a gente não aguenta, a gente precisa falar. E nem sempre a nossa fala é uma fala tida, interpretada como bem-vinda. Não, nem sempre. Falar, às vezes, incomoda, porque cria-se uma expectativa de que aquela pessoa vai falar algo que a gente gostaria de ouvir. Quando a gente fala algo que a pessoa não gostaria de ouvir, aí há o afastamento, às vezes o silenciamento. E por conta disso, não existe melhor lugar do que a universidade para dar voz a quem quer falar, para quem tem asas a quem precisa voar, e espaço para quem precisa no mundo se colocar. Por conta disso, nós precisamos abrir a nossa mente para o novo. Conhecer, depois julgamos, avaliamos, e aí então nós nos manifestamos sobre o que pensamos a respeito daquilo que chega até nós. Quais caminhos nós podemos trilhar? Pode ser que o Sul seja o melhor caminho. As epistemologias do Sul, epistemologias outras. Mas também pensar o novo currículo como uma possibilidade, como um caminho
para que tenhamos novas relações em perspectivas distintas. Isso pode ser, por exemplo, para nós, o fim. Será mesmo o fim? Pode ser um novo começo. Estudar outras epistemologias para aí sim nos colocarmos em outra perspectiva, para fazer do mundo um lugar diferente, menos excludente, um mundo mais humano, onde a gente não só possa criar condições para que as pessoas vivam bem, mas para que nós também nos sentimos muito melhor. Muito obrigado. De perguntas. Alguém? Por favor. Você pode vir até aqui que eu vou estar online, ao vivo, cores. Uma boa noite a todos e a todas. Sou João Paulo, tive a honra, a satisfação da graduação de filosofia deste grande mestre que me ensinou a voar em outras perspectivas, na qual quero saudar este espaço de fala. E escutando atentamente sua provocação como um bom aluno, e me instigava, e eu anotei aqui, rabisquei algumas provocações, visto que estamos no lugar de fala, nesta ousadia, neste atrevimento. Eu queria fazer a primeira pergunta do caro professor Valmir. Como ser, e parece que eu vou ser redundante, mas eu quero dar ênfase à palavra, como ser pertença deste lugar de fala, onde a própria fala é silenciada por ela, pelo gesto, pelas palavras e pelas atitudes. A segunda provocação, na sua fala você já ratificou, já atestou que a escola e a universidade é este lugar, é este espaço de silêncio da fala. Sendo este espaço de silêncio, para além deste momento aqui, ousado, atrevido, o que nós deveríamos fazer nos espaços de fala, aonde ocupamos nas nossas realidades do cotidiano? E por fim, para não ser cansativo, a fazer, na última eleição para presidente do nosso querido Brasil, não é mais Lula vivo, mas Lula está livre, vimos claramente este lugar de fala ser silenciado. E aqui quero trazer 3 pessoas que, no meu ponto de vista, na conjuntura, foi silenciada. Aqui eu quero lembrar a querida e estimada companheira Marielle, que foi assassinada porque silenciou a sua fala, visto que sua fala representava e representa ainda uma simbologia para esta sociedade tão perversa, não faltam as palavras. E a outra pessoa que tentaram silenciar, mas que permaneceu na mente e no coração, foi o querido Luiz Inácio Lula da Silva Lula. O outro também foi o Jean, que infelizmente teve que deixar o Brasil por não ter a possibilidade de ocupar este espaço de fala, visto que a conjuntura política não permitia. E como ter a paciência para recuperar este espaço de fala que nós perdemos nestas últimas conjunturas políticas? Obrigado e boa noite.
Pessoal, o professor Raul vai dar uma entrevista rapidamente para a TV Itararé e a gente volta para o debate em 5 minutos, tá? Ele precisa sair. Como vocês podem ver, o lugar da fala está no repercutir. E a TV Itararé. Não sai, por favor. Porque senão a televisão vai embora e ele não fica. Permaneça. Desculpa, viu? Porque senão eles vão embora.
Hoje eu estou cabula, estou falando demais. Eita, bom razão, agora eu esqueci tudo que você falou. Ainda bem que eu anotei. Está com fome? Não. Hoje ele está com fome. Hoje está com fome. Um pouquinho d'água. Peraí. Ah, não, eu acho que ela não deixou logo. Aí, pronto. Ah, desculpa aí, achei. Vai que é tua, Valmir. Vamos lá, então, feito o intervalo, mais do que devíamos, e retomando aí a questão da participação. Então, João Paulo, com essas preciosas provocações, como sempre, João é provocador mesmo, ainda bem, a gente tem que provocar, senão nasceu para quê, né? Já nascemos, então vamos provocar. A primeira questão que ele pontua é o lugar da fala, e essa fala silenciada, como é que a gente recupera um pouco de tudo isso e volta, né, ou cria espaços de intervenções para que esse silenciamento não permaneça. Mas a nossa voz ela é constantemente roubada, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, na universidade, nas ruas. Parece que a vida ela gira em torno da palavra não. Você não pode isso, não pode aquilo, não. É quando você vê um sim, será que é verdade? É fake, é pegadinha, o que está acontecendo com o mundo? Né? Disseram um sim, né? Não estamos acostumados com essa ideia. Mas ela se desdobra, eu retomo depois dessa primeira provocação, a escola e a universidade também espaço de silenciamento. O currículo branco, penso eu, o currículo então é embranquecido nessa universidade que teria esse viés europeu, estadunidense, canadense. Ela por não admitir a existência de outras formas de conhecimento,
O conhecimento que nós trazemos da estrutura de família, ele não tem lugar na universidade e ela sempre parte de um pressuposto. O aluno é aquele que não sabe, né? Então, o aluno entra na escola como se fosse a tábua rasa. O aluno não tem conhecimento. Mas ele tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento que a escola tem, mas ele tem conhecimento. Mas esse é desprezado. O aluno é aquele que não conhece. Qual é a ideia do aluno? É ser luz, não é? Então ele vai para a escola para quê? Para ser iluminado. Essa é a ideia. Mas ele já tem a sua luz. Não é aquela luz que se esperava. Porque o conhecimento que ele leva, ele é conhecimento experienciado. Na universidade, ele não é diferente. Porque a universidade, em determinados lugares, é um lugar que você não pode falar. Ontem, vim do hotel para cá com o irmão, eu perguntei a ele, disse, e aí, está tudo certo para a palestra e tal? Aí ele vinha dizendo assim, um pouco assim, né? Eu estou acostumado mais com uma roda de conversa. Nós estamos acostumados mais com esse modelo de fala, que é também uma fala autocentrada, né? Aí a gente precisa ficar aprendendo com o irmão como é que faz essa roda de conversa para a gente fazer a conversa rodar. Senão a gente roda, né? A gente roda. E ao não rodar, há também uma outra forma de silenciamento, que acaba sendo utilizado na eleição, como você disse, que foi uma eleição, não só uma eleição surrupiada, uma eleição roubada, como teve a fala roubada de muita gente, que por conta da indústria de fake news, diante daquilo que se veiculava, as pessoas não acreditavam no que viam e por isso elas se silenciavam. Porque elas não tinham a força, é como se a voz tivesse sido roubada. Elas não tinham o que dizer contra aquilo que vinha. E vinha numa velocidade, numa quantidade tão gigantesca que nós todos ficamos silenciados. E por mais que dizíamos, a forma como nos tratavam, porque dizíamos o contrário, era uma forma agressiva daqueles que eram os destinatários do fake news, e essa forma agressiva nos silenciou. Para quem nós falávamos? Para nós mesmos. Para o nosso círculo menor e de pessoas que tinham a mesma perspectiva. E aí nós fomos vencidos. Assim como Marielle silenciada, reza a lenda que a encomenda da morte dela deve-se ao fato de que ela liderava a pesquisa para o Senado. Uma vez morta, quem ocupou foi o filho, então, de quem você sabe. Uma outra forma, você não precisa matar, mas você tira de campo, tranca, aí você silencia, rouba a fala. Quando que ele pôde falar? Depois da eleição feita, ainda com muita briga. Bom, agora você pode falar, a eleição já foi, você foi silenciado. O Jean Willis, vai ou morre. A milícia está à sua procura. Mas a milícia sempre está à procura de alguém. Só não está à procura de si mesmo, porque já é um caso perdido. Mesmo que se encontrem, não há muito o que encontrar em pensamentos outros. E assim, João, o desafio para nós, penso eu, começa em dois lugares. Começa com o currículo, a mudança do currículo, e para isso, a nossa proposta, alguns já sabem, porque já disse isso em sala de aula, criar 2 disciplinas para discutir a temática da filosofia africana. Uma com 60 horas e outra com 30, porque isso permite que a gente, com 90 horas, possa apresentar uma perspectiva. Uma outra, aí um pouco mais para frente, aí eu preciso discutir um pouco com a professora Gilmara, pensar
alguma questão voltada para a filosofia indígena e a filosofia para criança. São dois movimentos. Muitos municípios têm a filosofia no ensino fundamental 2. Só que a universidade não forma os professores para atuar. Então é preciso criar condições para que eles tenham o mínimo de acesso, ou pelo menos uma discussão inicial, para poderem atuar também nessa perspectiva. E a filosofia africana, nesse aspecto, ela vai contribuir bastante para aqueles professores que terão oportunidade, por exemplo, de lecionar em lugares que tenham comunidades quilombolas que frequentarão esse espaço de educação. E que poderão cumprir uma lei federal que estabelece a necessidade no currículo de se ensinar conhecimentos que fazem interface com o conhecimento afro-brasileiro. Então é preciso fazer esta aproximação. E a outra anota um pouco a nossa postura no mundo, no lugar da fala. É o outro. Eu não sei vocês, mas há momentos em que a gente fala a aula inteira e os alunos não falam nada, a não ser que a gente pergunte. Mas tem dia que a gente pouco fala, porque os alunos ocupam a aula toda. E depois alguns dizem, desculpa aí, professor, a gente falou como se fosse um problema isso, né? Não é um problema, isso é uma coisa muito boa. Por que se falou? Porque o assunto provocou, trouxe as condições e a palavra estava aberta. A palavra estava para ser, portanto, dita. E se você não diz exatamente naquele momento, não há outro momento para você dizer o que disse. Então, esse momento é criar condições para que o outro fale. E aí, mesmo que seja um grego, seria um pouco o Sócrates, né? A ideia de uma pedagogia da pergunta, ou então a ideia de que o questionamento pode levar o outro a N elaborações, né? Que até então não se pensava, mas as condições para elaborar foram criadas. E aí ele pôde falar. Então, descentraliza o processo cognitivo para que outras falas aconteçam. É um pouco por aí. O irmão está doido para falar. Diga aí, irmão. Boa noite. Professor, eu fico muito agradecido, né? Porque o professor conseguiu mover o centro. O centro do universo, na verdade, depende de onde a gente está. Todo lugar do universo pode ser centro, dependendo de onde eu estou. Se eu estou na África, o centro poderia ser na África. Se eu falo a partir da África, então eu estou sendo afrocêntrico. Não sei se vocês já ouviram esse conceito. Eu queria saber do professor como é que foi esse contato com a literatura, eu posso dizer, marginalizada. Sendo que o professor estudou nas universidades, eu acho que na vossa idade essas questões eram muito mais céticos de discutir. Como é que foi o teu encontro nessa perspectiva? Obrigado, irmão. Agradeço muito a oportunidade que você traz com essa sua fala e com a pergunta. A ideia para mim foi um choque bastante, um choque violento mesmo. Em 2017, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ensino de filosofia, textos na internet, e aparecia um texto, descolonização de alguma coisa. E eu fazia outra busca, aparecia aquele texto lá, descolonização de... Quando o texto apareceu pela terceira vez, eu vou ter que abrir esse texto aqui para ver o que é que tem aqui.
Aí está lá, Descolonização era uma leitura sobre a América Latina pela via das relações internacionais. Aí eu li o resumo, parece que eu tomei um copo de vitamina, assim, aquilo despertou, eu queria saber mais. Aí tinha, lá nas referências, o texto chamado O Legado Roubado, que você conheça. Aí o Legado Roubado, aí eu fui atrás do livro Legado Roubado. Aí eu abri o livro Legado Roubado, aí o texto estava traduzido, e era uma sexta-feira à tarde. Eu comecei um pouco antes das 6 horas. Aí eu comecei a ler o texto, tudo aquilo que eu tinha estudado e acreditado estava indo sendo derrubado, sendo destruído, ainda bem. Aí eu pensei assim, nossa, eu não posso ler isso aqui sem tomar nada, né? Aí eu fui lá, abri uma garrafa de vinho e comecei a ler. Eu cheguei ali 1 hora depois, claro, eu tinha acabado a primeira garrafa, né? E eu tinha lido umas 100 páginas do texto. Aí aquilo mexeu muito comigo, mas mexeu profundamente. As minhas convicções de orientação filosófica, tudo que eu tinha estudado no curso, estavam sob cheque, sob suspeita. Tudo que eu tinha ensinado para os meus alunos até então, de educação básica, durante mais de 20 anos, tinha mudado. Até depois eu postei no Facebook um pedido de desculpa por ter ensinado tanta mentira para eles durante tanto tempo. Mas é claro, como uma garrafa, a vida não cabe numa garrafa, a gente tem que abrir logo a segunda. Eu sei que ao término de domingo eu tinha acessado e baixado mais de 400 textos relacionados à filosofia africana, à descolonização curricular da mente e etc, etc e tal. Aí eu tinha aula na terça-feira à tarde, uma disciplina de ensino de filosofia para que eu estava discutindo. Os textos de ensino de filosofia eu já esqueci tudo, já não estava mais procurando. Eu usei 2 textos relacionados para estudar. Então, na disciplina, eu fui levar o texto de filosofia africana para a gente, eram 2 textos pequenos, para a turma. Aí foi na tarde, eram 2 aulas só. Eram 2 sobre ensino de filosofia e marxismo, e depois tinha ensino de filosofia. Nós ficamos umas 4 aulas direto falando só sobre a filosofia africana. E daí para cá, a curiosidade ela só aumentou, e aí se apropriando dos textos, e dividindo as discussões, criando espaço para outras discussões, etc. Até chegar nesse evento aqui, que coloca essa questão como centro. E daqui, as perspectivas que se abrem para a continuidade da pesquisa, da busca e tudo mais. Como disse hoje para você, inclusive, eu tinha pensado em fazer um pós-doc em Portugal. Mas se eu for para Portugal, eu vou estudar o que eu já não acredito mais. Eu vou voltar para o centro que eu não reconheço mais como centro. Né? Então eu preciso, aí você está dizendo que a Bahia tem o espaço adequado para estudar essa questão. Então a gente também muda a perspectiva, porque a perspectiva para a nossa vida também mudou. Então é aquela assim, a literatura marginalizada, mas que quando encontra o marginal, né, aí dá a relação perfeita. E é por conta disso, então, que eu acabei mudando todo o meu foco e enfoque, possibilidade de, ainda bem que deu tempo, né, de refazer a trajetória e mudar o rumo das coisas antes de dizer adeus, né? Então, mas foi essa a trajetória
foi um tropeço, um tropeção. Então, acho que foi um encontro primoroso, né? E aí a minha ida para o Copel no ano passado, o que possibilitou nos conhecermos, é parte dessa trajetória de mudanças que vão acontecendo. É isso. Alguém mais? Encerramos? Então, muitíssimo obrigado a todos e a todas. E amanhã nos vemos pela universidade e continuamos nos embates da vida, aí pensando novas perspectivas para nós e também para os outros. Muitíssimo obrigado e tenham todos uma ótima noite de vinhos. Obrigado.